Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 20 de agosto de 2018. Caso você não seja inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações, ok? E caso você queira me conhecer, saber qual que é o meu perfil, você pode acessar esse vídeo aqui, onde eu comento aonde os brasileiros têm que fortalecer os fabricantes nacionais, ok? Bom, o que está acontecendo de fato? Deixa eu voltar o vídeo aqui. O que está acontecendo de fato em Roraima, em Pacaraima? O que a televisão não está mostrando? O que a grande mídia não está revelando? O que nós precisamos saber? Por que a população de Pacaraima foi para cima dos venezuelanos, dos refugiados? Imagine você morando numa cidade como Pacaraima, de mais ou menos 13 mil pessoas, certo? A estrutura dessa cidade não pode comportar, não existe nenhuma maneira, nenhuma forma de comportar mais pessoas do que está vindo da Venezuela. Ou seja, se existem 13 mil pessoas morando em Pacaraima, e nós sabemos que a situação do Brasil ela é extremamente precária em relação a desenvolvimento de emprego, a desenvolvimento na saúde, em todas as áreas. Eu não vou ficar aqui falando o que a gente já sabe, certo? Eu só faço questão de lembrar aos governantes e a essas entidades aí que fingem de muita data lá atrás, de longo prazo, quero dizer, lá no passado, eles sabiam que isso iria acontecer. Todo esse problema que a gente viu, toda essa confusão que a gente viu em Roraima recentemente no fim de semana, isso já era previsível. Eu mesmo fiz aqui algumas previsões em relação ao que iria acontecer no estado de Roraima. A governadora do estado de Roraima, ela conseguiu, em primeira instância na justiça, bloquear a entrada de refugiados venezuelanos por tempo temporário. E aí o que aconteceu? Conforme mostra aqui a notícia, tá? Essa notícia foi publicada no Estadão, está republicada aqui no site MSN. Diante do STF, essa porcaria de STF, Supremo Tribunal Federal, junto com o governo federal, foram lá e desbloquearam. Certo? Mas isso não é o pior de tudo. O pior de tudo, além do governo fazer a vista grossa, como a gente já sabia que eles estavam fazendo vista grossa, a população, diante dessa falta de política pública, diante dessa falta de segurança, diante dessa falta de um verdadeiro esquema para acolher essas pessoas. Porque o Brasil não tem estrutura para receber o tanto de pessoas que está vindo da Venezuela. O município de Pacaraima e o estado de Roraima está sendo invadida pela Venezuela. É uma Venezuela que está tomando conta do estado de Roraima. E o governo federal, liderado até o momento pelo Michel Temer, fingiu não estar acontecendo nada. Fingiu que não iria acontecer nada. Mas a gente já sabia que iria acontecer, certo? E aqui está, ó, mais uma prova. Hoje, dia 20/8, aqui no canal Fabiano Intervencionista, fronteira reaberta. Venezuelanos, refugiados, continuam a entrar em Roraima, certo? E o Brasil, o estado de Roraima, não tem estruturas para receber tanta gente assim. Aonde que esse pessoal vai fazer as suas necessidades? Aonde que esse pessoal vai arrumar emprego?
Sendo que, na minha opinião, eu acredito nisso, que existem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas no país. Fala para mim, aonde que esse pessoal vai arrumar emprego? Não tem como. Então, diante do que a gente vê, né, com toda essa questão de direitos humanos, a gente percebe, através de algumas ONGs também que existe aí no estado de Roraima, a gente percebe que existe sim uma certa proteção muito maior a esses refugiados do que propriamente aos brasileiros, que merecem sim maior atenção. Isso não é uma questão humanitária, tá? Defender o ser humano a gente tem que defender em qualquer parte do mundo, mas primeiro a gente tem que dar apoio às pessoas que vivem no país. Se as pessoas que vivem no país não conseguem emprego, não conseguem saúde, não conseguem nada disso, como é que a gente vai poder oferecer a refugiados? Então o problema em si não são os refugiados. O problema, na verdade, é o Maduro lá na Venezuela. Esse é o grande problema. Esse é o foco do problema que o governo deveria focar e tentar resolver. Junto com outras civilizações, junto com outros países, tentar tirar esse comunista do governo da Venezuela. Mas como a gente sabe de longa data que o Brasil faz parte de uma organização comunista, tá? Unasul, Ursal, Mercosul, como eu já disse aqui em vários vídeos, é tudo a mesma coisa. O povo brasileiro precisa acordar diante dessa grave situação. Acredito eu que essa situação que ocorreu nesse fim de semana é somente o princípio das coisas ruins que virão acontecer entre Brasil e Venezuela. Tomara eu que esteja errado. Mas como eu já fiz essa previsão de que isso iria acontecer, eu acredito que a tendência dessas coisas é só vir a piorar. Inclusive, diante dessa suposta guerra civil entre venezuelanos e brasileiros nessa região, pode ser gerado um grande conflito militar entre Brasil e Venezuela. E aí que mora o perigo. Porque muitos brasileiros, inclusive militares, e eu já fiz vídeo a respeito disso, menosprezam o poder militar da Venezuela. E eu falo, tomem cuidado. Tomem cuidado porque o Brasil ele tem o maior contingente militar. Só que, tecnicamente, o exército, as forças armadas da Venezuela têm um poderio bélico maior que o do Brasil, muito mais poderoso. Não se enganem, não menosprezem o poder militar da Venezuela. Se vocês acham que eu estou falando baboseira, pesquisem aí as aeronaves, os caças que o governo venezuelano comprou da Rússia. Os helicópteros de última geração que ele comprou da Rússia. Os armamentos pesados que ele comprou da China. Aí você fala assim, Marcão, mas a Venezuela vive numa crise. Sim, mas as pessoas não deixam de pagar impostos. Os impostos, vocês esqueceram que vão para o governo? Quem que é o governo da Venezuela? Não é o Maduro? Então ele é rico, ele pode comprar o que ele quiser, porque o imposto das pessoas continuam a ser direcionadas ao governo. Ele pode sim deixar o povo numa miséria como está deixando. Passar fome, não ter saúde. Mas isso é uma outra questão, certo? Que pode ser que ocorra, como pode ser também que não ocorra. E eu acredito que isso, se continuar dessa maneira, sendo visto de maneira de vista grossa, como eu disse a vocês, isso é visto de maneira esquecida pelo governo federal. Só que esse problema, como eu disse, viria à tona como veio. E aí o que a mídia não fala é por que esse povo de Pacaraima, com toda a sua razão, foi para cima dos venezuelanos.
A gente vê estampado assim nas mídias, conforme você vê aqui na própria Folha de São Paulo, eles nos expulsaram como cachorro, diz imigrante venezuelana em Roraima. Por que o povo ficou revoltado, certo? Por que o povo ficou revoltado com os venezuelanos? Inicialmente, esse povo de Roraima, de Pacaraima, recebeu muito bem os refugiados da Venezuela. Dividiram o que tinha, o que lhe restava e até o que não tinha, certo? O pouco que tinha dividiram com essas pessoas, os que puderam dividir, mesmo não tendo. E aí, chega um determinado momento que você não tem mais o que dividir. Certo? Você não tem mais como ajudar as pessoas, como eu disse, porque o Brasil está numa situação difícil. E ajudar pessoas mais difíceis que você fica complicado. E aí você vê que o governo federal do Michel Temer não ajuda o Estado. Não ajudou o Estado até hoje. Quantas vezes o Michel Temer foi visitar, foi querer saber desse problema em Roraima? Se foi, eu realmente não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que ele foi lá ver a posse do presidente da Argentina, foi para outros lugares do mundo, mas resolver esse grave problema, porque isso é um grave problema, pessoal. A partir daí pode ser originada uma guerra entre Venezuela e Brasil. Isso é muito sério. É como eu disse, não tem como comportar uma Venezuela dentro do estado de Roraima. E aí você vê outras questões de conspiração, de tentativa de tomar Roraima por parte da Venezuela. Também é uma questão que a gente deve ficar atento a isso. E se o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, não pode estar envolvido nisso. Porque é o que a gente está vendo. O governo brasileiro está permitindo a tomada de venezuelanos sobre o estado de Roraima. E ainda, com autoridade da ONU. Você vê a ONU cada vez mais se intrometer aqui no país. Certo? Mesmo foi o Donald Trump que saiu da ONU. Muita gente critica o cara, mas o cara fez a coisa certa, a coisa correta. E nós devemos fazer a mesma coisa. Sabe? Tem limite para tudo. Inclusive para colocar o número de refugiados aqui dentro do país. O problema não são os refugiados, o problema é o Maduro. Como lá na Síria, o problema é o governo da Síria, não os refugiados. Né? Que também envolve uma outra questão conspiratória. Mas diante dessa informação aqui, certo? O título diz assim, ó, fechamento da fronteira é ilegal e impensável, afirma o general Etchegoyen. É impensável, é ilegal porque não é no quintal dele. É impensável, é ilegal porque não é no quintal do Michel Temer. Se fosse no quintal dessas pessoas, será que eles ficariam quietos? Se fosse na casa dessas pessoas, do general Etchegoyen, que acha que é impensável, que é ilegal fechar a fronteira, como o estado de Roraima fez, porque a situação é caótica. Por isso que eu acredito em algumas ideias conspiratórias para com a nação brasileira. Porque não é possível fazer tanta vista grossa diante de um problema gravíssimo. E aí você vê aqui no meio desses venezuelanos, existem terroristas. E aqui eu coloco em descrédito a capacidade de fiscalização dessas entidades, que seja aí Polícia Federal, que seja o Exército, a Força Nacional. Como é que um venezuelano consegue entrar no Brasil com uma granada? E a fiscalização dessas entidades aqui brasileiras entra no meu descrédito, acredito eu, como você vê aqui, as pessoas entrando do jeito que elas chegam, certo? Sem fazer, inclusive, exames. Por isso que existe uma quantidade
cada vez maior de pessoas infectadas com sarampo aqui no país. As pessoas estão vindo doentes. A miséria é tanta na Venezuela que elas estão vindo doentes. E como é que essa fiscalização permite que essas pessoas entrem sem saber o que existem nas suas mochilas, sem saber suas condições de saúde? E outra, pessoal, precisa de muito dinheiro para fazer isso. Porque o número de pessoas que entra na fronteira com Roraima é enorme todos os dias. E aqui você vê o seguinte: você vê soldados da Venezuela ultrapassando a fronteira do Brasil e ameaçando alguns deles, chamando brasileiros para briga e ameaçando eles. Tanto é que alguns brasileiros aqui no caso, né, se indignaram, ficaram exaltados e pediram para que os venezuelanos atirassem neles. Para você ver como que a situação ela é séria. E tanto a gente pode observar através dessa atitude do Maduro que os venezuelanos estavam vindo sem a presença dos militares da Venezuela na fronteira. Após essa confusão toda, o governo de Maduro mandou os soldados, a sua força nacional, para a fronteira para supostamente proteger os venezuelanos. E para finalizar, né, eu gostaria que você que é defensor, claro que a gente tem que defender uma causa humanitária, mas dentro do nosso limite, dentro do que é tolerável para a nação brasileira. Não podemos comportar a Venezuela dentro do Brasil ou muito menos dentro do estado de Roraima. O Brasil não tem estrutura para isso. E essa confusão toda, ela começou da seguinte forma: o povo foi ajudando, os venezuelanos foram assaltando, foram estuprando, a criminalidade foi aumentando, tanto é que no fim de semana um comerciante que foi esfaqueado, está em estado estável. E quando você vê isso na mídia estável, não é porque ele está bem. Estável significa que ele corre risco de vida, que ele corre risco de morrer, certo? Então esse comerciante que foi esfaqueado foi agredido por 4 venezuelanos, foi esfaqueado e não pôde receber ajuda de uma ambulância que estava ali próximo. E essa ambulância, os ocupantes dessa ambulância, disseram que eles não poderiam atender o comerciante brasileiro e que eles estavam ali somente para atender o povo da Venezuela. Fala se isso não é de revoltar. Isso é extremamente revoltante, pessoal. Como é que o pessoal de Pacaraima não iria se revoltar diante de uma situação dessa? 4 venezuelanos vão lá, agridem o comerciante, esfaqueiam o comerciante para roubá-lo. E aí você pede ajuda a uma ambulância que é de brasileiros, é pago com os nossos impostos, com o nosso dinheiro. E os ocupantes dessa ambulância dizem que não podem atender o brasileiro que paga os seus impostos e que eles estão ali para atender somente os venezuelanos. Ora, eu também iria entrar nesse movimento com toda certeza para ajudar o povo de Pacaraima. Já que o governo federal não tomou nenhuma atitude até o presente momento e fez isso propositalmente, tá? Toda essa situação caótica foi premeditada, sim, até o presente momento. Então o povo de Roraima já está saturado. O povo de Pacaraima já está saturado. Não tem como mais conviver com tanto refugiado.
O número de criminalidade aumentou. Será que as autoridades brasileiras entendem isso? Ou vão continuar a fazer vista grossa como eu acredito que estão fazendo já de longa data? Então, pessoal, a situação ela é extremamente séria. A situação ela é extremamente grave, gravíssima. E nós podemos entrar em um conflito, em uma guerra civil com a Venezuela, isso se nós não entrarmos em uma guerra militar. E aonde eu repito, não menosprezem o poder militar da Venezuela. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.